Olá, bem-vinda ao canal Tia Elisângela. Hoje eu irei contar uma história da Bíblia. A história é a história de Jonas, que fica no Antigo Testamento. Então vamos lá. Certo dia, Jonas, ele era um profeta de Deus. Então certo dia Deus deu uma ordem a ele. A ordem era para que ele fosse até Nínive para pregar a palavra de Deus. Só que Jonas ele ficou com muito medo, porque ele sabia que o povo de Nínive era um povo mau, que fazia muita maldade. Então, ele não quis obedecer a Deus. Ele resolveu fazer outra coisa. Ele foi até Jope, e lá em Jope, ele encontrou um navio que estava de saída para Tarsis. Chegando lá, ele pagou a passagem, entrou na embarcação e foi direto para o porão tirar uma sonequinha, porque ele estava muito cansado. Não demorou muito, quando o barco estava em alto mar, de repente começou uma ventania bem forte, uma tempestade bem forte, aterrorizando os marinheiros, e o navio começou a balançar e eles não estavam conseguindo navegar direito. Resolveram jogar algumas cargas no mar para que o navio ficasse mais leve. E então, porque o navio estava prestes a se partir ao meio. Então o comandante desceu até o porão e encontrou Jonas lá, dormindo, e falou para ele: como você está aí dormindo? Acorde, ore ao seu Deus para que ele nos ajude. O que está acontecendo? Então Jonas sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era por culpa dele. Então os marinheiros resolveram tirar sorte, lançar sorte. Quando lançaram a sorte, descobriram que o culpado era Jonas. Então eles perguntaram a Jonas: quem é você? De onde você veio? E ele falou: eu sou um hebreu. Eu sou um hebreu que sou profeta do Deus que criou a terra e do Deus que criou o mar. E eu estou fugindo dele. Quando os marinheiros ouviram aquilo, eles ficaram com mais medo ainda e começaram a remar, tentando contornar aquela situação, porque eles estavam com medo do que ia acontecer. E Jonas falou: podem me lançar ao mar. E eles, com medo de lançar um profeta do Deus vivo ao mar, eles oraram a Deus e pediram para que ele não castigasse eles, e lançaram Jonas no mar. Quando eles lançaram Jonas ao mar, Jonas começou a cair, e de repente Deus ordenou que um grande peixe viesse e engolisse Jonas. Então o grande peixe engoliu Jonas, e Jonas ficou dentro da barriga desse grande peixe. E lá Deus deixou Jonas 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe, para que ele pudesse se arrepender de não ter obedecido a ordem dele. Então Jonas se arrependeu, pediu perdão a Deus. Depois disso, Deus enviou o grande peixe para a praia, e lá ele ordenou que o grande peixe vomitasse Jonas na praia. Então o peixe vomitou Jonas na praia. E naquele momento Deus falou novamente para Jonas: vá a Nínive e diga a ele 40 dias. E Jonas não demorou muito, partiu para Nínive. Lá ele falou para as pessoas de lá: Nínive será destruída em 40 dias. E todos os ninivenses estavam aterrorizados com aquilo e começaram a se arrepender das maldades deles, e começaram a vestir roupas de saco e começaram a orar e a pedir perdão a Deus. Logo,
o rei de lá ficou sabendo que eles estavam fazendo isso e ele também vestiu roupas de saco e foi até a rua e proclamou lá para todos que todos deveriam ficar sem comer e sem beber e todos se arrependessem das maldades que haviam praticado. Deus, vendo tudo aquilo que aconteceu, vendo que todas aquelas pessoas estavam se arrependendo dos seus pecados, ele desistiu de destruir Nínive. Então Nínive não foi destruída porque as pessoas de lá se arrependeram com a pregação que Jonas fez. Então a história de hoje, ela nos mostra que nós devemos ser obedientes a Deus. Jonas, no início, ele não foi obediente, né? O peixe, né? O grande peixe foi obediente. Foi mais obediente do que Jonas. Depois, Jonas resolveu deixar o medo de lado e obedecer a Deus, porque ele viu que o Todo-Poderoso, né? Que Deus, ele livrou ele da morte, colocando ele na barriga de um peixe por 3 dias e 3 noites. E ele conseguiu viver com tudo isso, porque o grande Deus estava com ele em todo o momento. Então, não adianta a gente se esconder de Deus. Se Deus nos pede para fazer algo, a gente deve cumprir com os pedidos de Deus. Então, antigamente, eles lançavam sorte, né? Hoje em dia, nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, para nos ensinar o que Deus quer de nós. Então, vamos ler a Palavra de Deus para que a gente possa aprender, né? E praticar. E era isso. Tchau, até a próxima história.